Olá, pessoal! Está começando agora mais um Fisicando. Na aula de hoje, você aprenderá um pouquinho sobre os princípios da termodinâmica e a sua utilização em nosso dia a dia. Mas afinal, o que é a termodinâmica? A termodinâmica é o princípio da física que estuda todas as relações entre troca de calor e a realização de trabalho em um determinado processo físico, que envolve um corpo ou um sistema e o meio externo. Para entendermos a termodinâmica, temos que saber dois conceitos. Calor. O calor é a energia térmica em trânsito, ocasionada pela diferença de temperatura. É importante lembrar que o calor flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para menor temperatura. A energia. Energia, por sua vez, é a capacidade de um corpo realizar trabalho. A termodinâmica é dividida em dois princípios ou leis. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que o princípio da conservação de energia, e apesar de ser estudado para os gases, pode ser aplicado em quaisquer processos em que a energia de um sistema seja trocada com o meio externo, na forma de calor e trabalho. Quando fornecemos a um sistema certa quantidade de energia, essa energia pode ser usada de duas maneiras. Primeiro, uma parte da energia pode ser realizada em trabalho, expandindo ou contraindo o gás. A outra parte pode ser absorvida pelo sistema, virando energia interna, ou seja, essa outra parte de energia é igual à variação de energia do primeiro sistema. As transformações gasosas estudadas pela primeira lei são: isobárica. A pressão é constante, variando apenas o volume e a temperatura. Isocórica ou isovolumétrica. Ocorre com volume constante, variando a pressão e a temperatura. Transformação isotérmica. A temperatura é constante. A segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica envolve o funcionamento das máquinas térmicas, ou seja, situações em que o calor é transformado em outras formas de energia. O estudo das máquinas térmicas deixou os físicos bastante intrigados com situações que não ocorriam de maneira esperada, mesmo não violando a lei da conservação de energia. Uma dessas situações que não ocorriam era a passagem espontânea de calor de um corpo frio para um corpo quente. O que sempre ocorre é o inverso, passagem espontânea de calor de um corpo quente para um corpo frio. Alguém poderia citar o refrigerador como a passagem de calor da região fria para uma região quente, mas não é espontâneo. Para que ocorra, é necessária a utilização de um motor que realize o trabalho. A outra situação que não ocorre é a transformação integral de calor em trabalho. As máquinas térmicas trabalham utilizando duas fontes de temperaturas diferentes, de modo que uma parte do calor retirado da fonte quente é enviado à fonte fria. Não é possível transformar todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Um exemplo comum de aplicação das leis da termodinâmica é um motor de 4 tempos. Nesse tipo de sistema, a energia é fornecida em forma de calor pela queima do combustível. Trata-se de um sistema aberto, isto porque troca massa com o meio externo, ao longo de um ciclo completo. Mas se tratarmos isoladamente cada um dos 4 processos que ocorrem basicamente nele, podemos considerá-los como sistemas fechados ou isolados, em cada caso especial. No primeiro tempo, chamado de admissão, a válvula de saída de gases está fechada, enquanto que a válvula que libera a entrada de ar e combustível permanece aberta. Neste caso, o motor vai receber a mistura de ar e combustível. No segundo tempo, a compressão, a mistura de ar e combustível é comprimida ao se aproveitar a energia cinética do motor já em movimento. Essa energia cinética é convertida em trabalho realizado pelas forças que deslocam o êmbolo no sentido de diminuir o volume do cilindro. As duas válvulas estão fechadas nesse instante e ocorre o que se pode chamar de compressão adiabática, ou seja, sem haver uma troca de calor do cilindro com o meio externo. O terceiro tempo, chamado de explosão, é constituído pela queima da mistura. No segundo tempo, chamado de compressão, a mistura de ar e combustível é comprimida ao se aproveitar a energia cinética do motor já em movimento. Essa energia cinética é convertida em trabalho realizado pelas forças que deslocam o êmbolo no sentido de diminuir o volume do cilindro.
As duas válvulas estão fechadas nesse instante e ocorre o que se pode chamar de compressão adiabática, ou seja, sem que haja uma troca de calor do cilindro com o meio externo. O terceiro tempo, de explosão, é constituído pela queima da mistura ar e combustível. Nos motores a álcool, bem como nos motores a gasolina, esta combustão é iniciada com uma faísca fornecida pelo sistema elétrico que é ocasionada mecanicamente no instante apropriado a isso. Durante esse processo, o gás sofre uma expansão devido ao aumento da temperatura e há um consequente aumento da pressão na mistura dos gases confinados, o que faz com que o êmbolo seja forçado no sentido de aumentar o volume. Essa força é aproveitada para exercer um torque em torno do eixo principal do motor. O quarto tempo, de exaustão, consiste na expulsão dos gases queimados dentro do cilindro. Uma válvula de escape é acionada mecanicamente pelas peças que se movimentam aproveitando a inércia de rotação, enquanto que a válvula, que permite a entrada de ar e combustível, permanece. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Bons estudos e até a próxima!